Você sabe que The Sims é um jogo de sucesso absurdo. Em algum momento da sua vida, você já se aventurou a jogar, do 1 ao 4, o que convenhamos entrega bastante idade. Mas o que ninguém comenta é que The Sims esconde uma história cheia de polêmicas, segredos estranhos e coisas genuinamente bizarras, mesmo quem joga há anos não sabem. E é exatamente por isso que eu decidi montar um iceberg. Esse modelo é bem popular aqui no YouTube, mas se você nunca viu, funciona assim. Começamos no topo com informações que praticamente todo mundo conhece, e conforme a gente desce, as histórias vão ficando cada vez mais obscuras, perturbadoras e difíceis de acreditar. Todas as informações do iceberg vão estar na descrição junto com os vídeos que me inspiraram a montar isso aqui. Então já pega uma pipoca, um suquinho de maracujá, porque a gente vai mergulhar no fundo desse mar. E antes disso, se inscreve no canal e deixa o like, vai ajudar muito. Camada 1. Sims podem de arrasta devido a emoções. As emoções de The Sims é um dos traços mais marcantes do jogo. Existem 18 emoções ao todo. Eu não vou explicar aqui porque eu imagino que todo mundo já sabe. Mas temos emoções como feliz, triste, envergonhado e outras. Curiosidade, existe uma emoção no jogo que eu nunca tinha visto e descobri na pesquisa para o vídeo. É a possuído. E aí acontece caso um Sim entre em contato com o spoiler de uma planta chamada planta-mãe. Os Sims podem acabar em de arrasta caso recebam uma carga de emoção muito forte. Porém, isso acontece com as emoções de brincalhão, envergonhado e furioso. O incêndio. Will Wright, criador do jogo, perdeu a própria casa em um incêndio no começo dos anos 90. E depois disso, ele foi obrigado a reconstruir a vida do zero. Essa experiência mudou completamente a forma que ele passou a enxergar os jogos. Um jogo que não tivesse o objetivo final, mas foi sobre um processo da vida. The Sims surgiu justamente daí, da ideia de simular o cotidiano. E devido a isso, ele também colocou os incêndios nos jogos. Nossa, é sempre quando eu não tenho mais nada na conta, o Sim vai fritar um ovo e coloca fogo na casa inteira. Project Rennie. Project Rennie é o codinome oficial do que foi inicialmente apresentado como o futuro da franquia The Sims, sempre associado ao que seria o The Sims 5, revelado para a Electronic Arts como projeto em desenvolvimento contínuo. Ele chama atenção por prometer maior foco na construção colaborativa, personalização avançada e integração entre as plataformas do computador e o mobile. A recepção foi mista, pois muitos fãs interpretaram o projeto como uma possível mudança de direção para um modelo mais online, levantando preocupações sobre microtransações e a perda da essência do single player tradicional da série, até porque depois do The Sims 4, querendo que você compre até as estações do ano, você se preocupa com o futuro do jogo. E muita gente odiou o design que foi vazado do jogo. Particularmente, eu também acho bem estranho. The Sims vale um PlayStation 4. Isso se refere à desgraça do fato de que se você quer jogar o jogo The Sims 4 completo com todas as expansões, DLCs e feriados adicionais, o valor que você precisaria pagar por isso equivale literalmente a um PS5 e ainda sobra. Sendo que com tudo isso que eu falei, o valor do jogo seguiria até o momento desse vídeo inacreditáveis R$4.500. Pra mim é coisa de louco pagar esse valor para ter acesso ao jogo completo. 4.500 em um joguinho é complicado. Além disso, quando você tem meios, a ROI. Assim, a ROI você vai ter de shopping de Stranger Things, te garanto. Camada 2. Bugs bizarros. Uma coisa muito comum nos jogos da franquia de The Sims, melhor, obrigatória, é a quantidade absurda de bugs que todos os jogos apresentam. O motivo de The Sims ser um jogo com muitos bugs é bem óbvio, porque o jogo tem muitos elementos, e principalmente porque oferece muitas opções de personalização. Além de que você mesmo, seu safado que ainda não se inscreveu, fica enchendo de conteúdo personalizado e espera mês, porque o jogo rode normalmente no seu PC da Sushi ou do AliExpress. Por favor, né, amigo, me ajuda a te ajudar. A questão é que no fim do dia, você com certeza vai ver algum meme com as imagens e gameplays com bugs. The Sims Online. The Sims Online foi um jogo com gráficos de The Sims 1, sendo lançado apenas na América do Norte. Por conta do fracasso de público e problemas graves, como a mensalidade que era muito cara, o projeto acabou sendo cancelado em 2008. O criador do The Sims não gostou do que o jogo havia se tornado e tinha planejado The Sims Online como um mundo aberto do mundo real, mas acabou se tornando mais uma sala de bate-papo, do tipo Habbo Hotel e jogos semelhantes da época. Um dos motivos cruciais também do cancelamento é porque o jogo tinha virado uma bagunça, a ponto de os jogadores abrirem bordéis em troca de dinheiro no jogo. Pois é, The Sims Online correu para que os bares do Roblox andassem. Contato visual. Embora não seja algo explícito, em alguns momentos do jogo é sugerido que os Sims de fato tenham consciência de que estão sendo controlados e por isso encara o jogador, o que já engata no próximo tópico. Os Sims sabem que são controlados. Dentro do universo de The Sims, existe algo chamado pela comunidade Watcher, o Observador. E nesse meio medieval, o Observador é literalmente citado como uma entidade divina que observa o mundo. The Sims tem uma lore.
Apesar de ser bem chocante para o modelo de jogo, o The Sims tem uma história muito extensa e detalhada, a ponto de terem vídeo de mais de 4 horas no YouTube para contar toda a história. Caso queira, eu posso fazer um vídeo quase no mesmo estilo somente para contar essa história, mas inclui traições, abduções, teoria da conspiração, pessoas desaparecidas, muito mais. Porém, é impossível saber da história só jogando os jogos, já que ela não é contada de forma linear, e também não é em volta do jogo em si, mas sim nos personagens e nas famílias do universo. Similis é o idioma falado entre todos os sims do jogo. O Similis é uma linguagem que foi desenvolvida pelo design dos jogos Will White durante o desenvolvimento de Syncopter em 1996 e não possui um dicionário oficial. White queria evitar uma linguagem ligada ao mundo real, pois acreditava que os jogadores saíram repetitivo demais. De início, ele teve a ideia do uso do idioma Navajo, uma língua falada por nativos americanos. Porém, essa ideia foi descartada pela dificuldade em achar dubladores que falassem um idioma que é basicamente morto. Então, ele decidiu criar uma linguagem própria sem sentido, fazendo assim com que o significado fosse deixado à imaginação do jogador. Mais engraçado é que em alguns momentos do jogo que você pode escutar os sims falando algumas palavras ou frases do idioma do mundo real, como That's much cool, que seria isso é muito legal, ou Come on, traduzido como vamos, ou até mesmo Bonjour, que é uma frase bem rara, mas existe. Tem uma serial killer The Sims. Olive Specter é uma personagem que teve sua primeira aparição em The Sims 2, e ela é uma personagem que sempre esteve em muitas teorias, a principal dela sendo que ela é uma serial killer. O motivo de ser bem bobinha é que a Olive passou por 3 casamentos nos quais todos seus maridos morreram. Todos. Em um desses, ela foi largada no altar por um homem chamado Eor Demis, que mesmo não sendo casado com ela, acabou morrendo posteriormente. Pelo fato de que todos os maridos dela só sumiam da face da terra, isso acabou trazendo as teorias que ela seria uma serial killer. Outra coisa bizarra sobre a personagem é seu estranho relacionamento com a morte. Sim, literal relacionamento com a morte. Se você não sabe, a morte é um personagem do universo The Sims. Sim, é um personagem, ela tá lá. E a Olive Specter é uma personagem principalmente associada com assuntos sobrenaturais, como a própria casa onde ela vive ou até mesmo seu nome Specter, que seria traduzido como Spectre. O suposto filho dela, chamada Nervoso Cobaia, é teorizado como sendo filho do ceifador com Oliver. Essa teoria conecta as mortes do marido de Oliver, dizendo que ela teria conhecido o ceifador a partir da morte de seu primeiro marido e a partir daí criando um tipo de relacionamento com ele. Talvez até matando os outros para ter contato com ele de novo. Se você acha pouco, o nome Oliver Specter também funciona como trocadilho no inglês, de I Love Specter, ou Eu Amo Fantasma. Camada 3. Social Bunny. Social Bunny é uma entidade bem bizarra de The Sims 2, que é summonada sempre que um sim está com a necessidade social muito baixa, e só pode ser vista pelo coitado desse sim. E a aparência dele serve justamente para que o sim tenha uma forma de realizar interações sociais. Vai socializar? Sim, vagabundo. O pior é a aparência estranha desse bicho. Um olho voltando e uma sujeira na fantasia podre, se for uma fantasia de verdade. E por conta de sua aura bizarra e estranha, muitos associam o Social Bunny como um tipo de referência ao coelho de Donnie Darko. Mas de acordo com Fandom Reddit, é mais provável que esse coelho seja uma referência a um filme chamado Haver, de 1950, onde nele, o personagem do filme é acompanhado por um coelho, chamado de Haver, que apenas ele pode ver e interagir socialmente. Só Deus sabe o que passa pela mente do coelho social. Claw. Claw é uma personalidade mística oriunda do primeiro e quarto jogo que, no geral, possui características muito parecidas à do posteriormente falado Social Bunny. As portas do hospício foram abertas. Ele aparece sempre que o sim estiver deprimido e que possuam a pintura dele. Porém, ao contrário do Social Bunny, as tentativas do Claw em Animal Sim são sempre horrorosas. Além de que quando ele aparece é bem difícil de remover. Por isso, Claw, o palhaço é uma praga. Tem gente disparada na net querendo saber como tira o palhaço porque ele tá cagando com a gameplay inteira. O interessante é que os palhaços em The Sims é tido como um tipo de ameaça, sendo que existe um serviço especializado de caçadores de palhaços que pode ser contratado para remover esse personagem. Por um motivo estranho, em The Sims 3, o Claw é um personagem morto enterrado no cemitério. A resistência do Claw é uma quase óbvia referência a palhaços provenientes da cultura pop, como Ronald McDonald, Pennywise e outros da cultura pop. Não era para ter gays.
Algo curioso que foi visto como algo bem progressista foi o fato que desde The Sims 1, idealizado nos anos 90, já tinham relacionamentos gays. Antes do seu lançamento, o trailer do jogo foi exibido em uma feira de jogos. Porém, nesse trailer ocorre um beijo lésbico durante sua gameplay. Porém, tudo isso foi sem querer. Durante o desenvolvimento do primeiro jogo, o sistema de romance não diferenciava o gênero dos sims envolvido, o que acabou permitindo que personagens do mesmo sexo flertassem, se beijassem e até mesmo apaixonassem por puro erro de programação. Quando a equipe percebeu isso, o jogo já estava praticamente pronto. E ao invés de remover a funcionalidade, os desenvolvedores não tinham mais saco para mudar o jogo quase inteiro e lançar no jeito que estava. Lacey e Macy. Lacey e Macy são irmãs gêmeas no The Sims 3, que ficaram conhecidas por conta de um bug extremamente estranho. Em algumas versões do jogo, essas duas sims apareciam ocupando o mesmo espaço físico, basicamente como se fossem uma só entidade, com corpos sobrepostos e animações completamente quebradas. As imagens e relatos desse bug circulam bastante pela internet e acabaram dando origem a várias teorias. Elas não são gêmeas, nem sequer da mesma família, apesar de serem quase idênticas, inclusive nas roupas, penteados, trajes de preferência, etc. Mas piora. A questão é que Lacey é uma sim viva e Macy é uma fantasma falecida em Twin Book, o amigo imaginário. O amigo imaginário é uma das entidades mais estranhas do The Sims 3. Lendo esse roteiro, percebes que o The Sims 3 foi o que mais rendeu coisas estranhas junto com o 2. Ele surge quando um bebê ou criança recebe um boneco especial pelo correio. Inicialmente, esse boneco funciona apenas como um brinquedo comum, mas conforme a criança interage com ele, o amigo imaginário passa a se mover, falar e agir como um sim real, embora apenas a criança consiga vê-lo. O mais bizarro é que, através de alquimia ou ciência, um amigo imaginário pode eventualmente tornar um sim de verdade, ganhando corpo físico e passando a interagir com todos os personagens como se fosse da família. Bonehilda. Bonehilda é uma personagem clássica da franquia, aparecendo em The Sims, The Sims 3 e The Sims 4. O 2 ficou sem ela por algum motivo. Ela é basicamente uma empregada doméstica esquelética que pode ser invocada através de qualquer ação específico. E mais de tudo, você não paga salário. Olha só, diferente de outros NPCs, Bonehilda não dorme, não come e realiza suas tarefas de forma incansável. Apesar de ser extremamente eficiente, sua aparência obviamente causa desconforto ou medo em muitos sims, especialmente em crianças, que frequentemente entram em pânico ao vê-la. The Sims Medieval. The Sims Medieval é um spin-off lançado em 2021, que leva o universo de The Sims para um cenário totalmente diferente do normal, o cenário da era medieval. Diferente dos jogos principais da série, ele não é totalmente sandbox, possuindo uma estrutura em missões, objetivos e narrativas específicas. Nesse jogo, o jogador não controla famílias comuns, mas sim personagens com papéis definidos dentro do reino, como reis, cavaleiros, magos, médicos e padres. Cada um desses sims possui responsabilidades próprias e influencia diretamente o funcionamento do reino. Apesar de parecer uma ideia ridiculamente boa, na minha humilde opinião, The Sims Medieval é considerado mais limitado em mecânicas sociais e de personalização quando comparado aos outros, que acabou dividindo bastante a opinião dos fãs e caiu no limbo dos esquecimentos, como você percebeu, por você não conhecer esse jogo. Eu particularmente sou louca para jogar, mas não gastarei R$100. Muito obrigado, Electronic Arts, eu julgo que pode ter a jogabilidade de uma pedra. Ligações bizarras. As ligações telefônicas em The Sims 1 incluíam trotes perturbadores, muitas vezes sem explicação clara. As vozes e mensagens eram estranhas, sugerindo ameaças ou observações constantes. Esse recurso contribuiu para o clima sinistro do jogo. Você foi escolhido, eles virão em breve. No The Sims 1 temos uma atmosfera bizarra, no The Sims 2 temos história, no The Sims 3 a gente tem coisas bizarras, no The Sims 4 a gente tem nada. Músicas reais no The Sims. Um fato pouco comentado sobre The Sims é que muitos usuários diferentes nos jogos tocam versões das músicas reais adaptadas para o idioma de Simslis. Ao invés de utilizar apenas trilhas sonoras originais, os desenvolvedores convidaram artistas reais para regravarem suas próprias músicas cantando no idioma do jogo. Artistas mundialmente conhecidos estão nos jogos, como Katy Perry, Paramore, My Chemical Romance e Lily Allen. No The Sims 3, por exemplo, a música Last Friday Night, da Katy Perry, gravada pela própria cantora especialmente para o jogo. Já no The Sims 4, música de artistas como Billie Eilish, Glass Animals e Doja Cat também receberam versões para o jogo. But it's a proving no. Camada 4. Celebridades no The Sims.
Durante um período específico, a Electronic Arts e a Max investiram pesado em pacotes e colaboração diretamente ligadas a celebridades do mundo real. O caso mais conhecido é o da Katy Perry, que teve uma participação extremamente ativa no The Sims 3. Em 2012 foi lançado o pacote de objeto Katy Perry Sweet Tweets, uma coleção baseada na estética da cantora, com roupas, móveis, penteados e íris inspirados no visual da Teenage Dream. Além disso, a própria Katy Perry apareceu oficialmente no jogo. Era possível criar sims com a aparência dela, utilizar roupas diretamente associadas a ela e certos materiais promocionais. Este pacote, no entanto, acabou sendo um dos mais controversos da franquia. Muitos jogadores criticaram o conteúdo por ser excessivamente específico, destoando o restante do jogo e parecer mais uma ação de marketing para que fãs da cantora entrassem no jogo. Como resultado, o pacote recebeu avaliações negativas e é frequentemente citado como uma das piores DLC de The Sims 3. Com o tempo, a Electronic Arts acabou abandonando esse modelo de pacotes explicitamente centrado em celebridades. Existem alguns motivos claros para isso. O primeiro é o alto custo de licenciamento de imagem e identidade visual de artistas reais, o que tornava esses conteúdos caros de produzir e limitados no tempo. Além disso, esses pacotes envelheceram mal. Enquanto as expansões tradicionais continuaram relevantes por anos, conteúdos baseados em celebridades específicas acabam ficando associados a uma era muito específica, o que reduz seu apelo com o passar do tempo. Boneca amaldiçoada. Um dos objetos mais antigos e estranhos de toda a franquia surgiu em The Sims 1 e ficou conhecido pela comunidade como boneca amaldiçoada. No jogo, trata-se de uma boneca aparentemente inofensiva, visualmente simples e sendo uma indicação explícita de cano perigo, como o The Sims normalmente faz quando quer fazer alguma graça. No entanto, quando colocada em um lote e utilizada com frequência, ela começa a apresentar comportamentos extremamente anômalos. Olha que palavra legal. Sims que interagem repetidamente com essa boneca passam a ter quedas repentinas de humor, ficam inquietos só esse motivo e aparentemente, em alguns casos, entram em casos de constante pânico ou tristeza profunda. Em determinadas situações relatadas pelos jogadores, o Sims se recusava a realizar outras ações, ficando obcecado pela boneca. Essa boneca é um conteúdo adicional que você podia baixar no site de graça. Depois de um tempo, a Electronic Arts percebeu a confusão que sua boneca estava dando no jogo e acabou retirando do jogo. Eu sei que não tem nada a ver, no caso tem a ver sim, isso é meio aleatório, mas nas pesquisas desse jogo, eu achei um iceberg de uma gringa, que é bem famosa, inclusive, por fazer esse tipo de conteúdo de Sims, e ela estava usando a blusa do Eu Sobrevivi, a boneca amaldiçoada. É só ser legal comentar. Escola militar em The Sims 1. Algo pouco lembrado, mas extremamente estranho para os exploradores da franquia, é que em The Sims 1 existia a possibilidade da criança ser enviadas para uma escola militar. Essa opção surgia quando a criança apresentava um desempenho escolar muito baixo por um longo período de tempo. Em vez de apenas se repetir o ano todo, ao receber punições leves, os pais poderiam receber a notificação de que a criança havia sido enviada para uma instituição militarizada sem só avisar. Você só perdeu a criança do seu grupo solitário, eu não sei porque eu tô reclamando disso, então nem joguei The Sims 1. A partir desse ponto, a criança simplesmente desaparecia do lote por um período indefinido. Ela não podia mais ser controlada pelo jogador, não aparecia fisicamente na casa e basicamente deixava de existir na rotina da família. Quando eventualmente retornava, o comportamento da criança era drasticamente diferente. Ela voltava a controlar as personalidades mais rígidas, obedientes e, em alguns casos, com interações limitadas, sugerindo que havia passado por uma experiência traumática. Esse elemento acabou sendo removido completamente nos jogos seguintes, provavelmente ser considerado pesado demais, além de destoar do tom humorístico da franquia. Nervous Subject. Nervous Subject é um dos personagens mais sombrios de The Sims 2. Ele não nasceu de forma natural. Ele foi resultado de experimentos realizados pelo ceifador. Após ser abandonado, ele foi entregue aos cientistas Circe e Locke Baker, que o mantém preso em um barracão no quintal, tratado como cobaia humano. No jogo base, ele começa com necessidades baixíssimas, aspiração quebrada e o estado mental estável, indicando anos de abuso físico e psicológico. Sunset Valley e os símbolos estranhos. Teoria 112. Em The Sims 3, a cidade de Sunset Valley escolhe uma série de símbolos estranhos espalhados pelo mapa, incluindo formas geométricas incomuns, padrões no chão e estruturas que parecem propositalmente posicionadas. A chamada Teoria 112 surge da observação que o número 112 aparece repetidamente em placas, endereços, coordenadas internas do mapa e até na organização de certos lotes. Os jogadores notaram que alguns desses símbolos foram padrões visíveis apenas quando o mapa é observado de cima, sugerindo algo semelhante a marcas ou códigos deixados por
Propositalmente. O jogador mata o prefeito. A versão de The Sims 2 para Nintendo DS é considerada uma das mais bizarras da franquia. Diferente da versão do PC, o jogo funciona quase como um RPG com narrativa própria. Em determinado ponto da história, o jogador se envolve diretamente em uma conspiração envolvendo o prefeito da cidade. Dependendo das escolhas do jogador, o prefeito acaba morto, e o jogo sugere fortemente que o próprio jogador é responsável pelo assassinato. Isso é feito sem trajes explícitas, mas através de diálogos, consequências narrativas e mudanças do estado da cidade. Esse elemento nunca mais foi utilizado em outro título da franquia, nem posso imaginar o porquê. O The Sims 2 de DS é um jogo de seita. No The Sims 2 para Nintendo DS, o jogador segue a Estranópolis como forasteiro sem passado definido e passa a viver em um hotel decadente, que funciona como base central da progressão. Diferente do simulador da vida tradicional, não há construção de família, rotina doméstica ou escolas narrativas amplas. O jogo é estruturado quase inteiramente em missões obrigatórias dadas por NPCs que ocupam posições de poder na cidade. Essas missões quase sempre envolvem tarefas estranhas, ilegais ou moralmente questionáveis, como invadir áreas restritas, operar máquinas experimentais, lidar com figuras claramente criminosas como a máfia e participar de atividades científicas duvidosas. O jogo nunca oferece ao jogador a opção de recusar essas ordens ou questionar suas motivações. Para avançar no jogo, é necessário você realizar todas as missões. Ao longo da história, o jogador trabalha para personagens que deixam claro possuem o poder absoluto sobre a cidade, incluindo alienígenas. Por que não? Incluindo figuras envolvidas em corrupção e atividades ilegais. Ou seja, eu não sei o que isso quer dizer. E acabamos com Iceberg. Foi um vídeo que eu tive muito trabalho para fazer, mas foi muito legal me imergir nesse universo The Sims. Eu espero que tenha gostado do vídeo e tenha entrado nessa experiência. Caso sim, considere se inscrever, deixar um like e comentar há quanto tempo você joga The Sims. Te vejo em breve. Que tal assistir esses vídeos na tela? No mais, beijinhos da guria e tchau!